do versículo 1 ao versículo de número 20. Amém? Evangelho de João, capítulo 13, de 1 a 20, diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço, não sabes agora, compreende-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto aos mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes, e voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ó Deus, fale conosco mais uma vez, através da Tua palavra, edifica as nossas vidas, e que o Senhor nos abençoe na Tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Queridos irmãos, existia um programa de televisão há algum tempo que se chamava A Vida Como Ela É. Irmão, se lembra desse programa? A Vida Como Ela É. O objetivo do programa era mostrar a realidade da vida, era mostrar a realidade da situação do casamento, da relação de pais com os filhos, da vida de profissionais, sem máscaras, sem fingimento, sem hipocrisia, mostrar como de fato era a vida, os obstáculos, as desilusões, as crises, decepções, a dura realidade que é viver. O programa tinha esse objetivo. E da mesma forma que algumas pessoas gostam de pintar a vida, enfeitar e maquiar a vida, muitos crentes também fazem isso com a vida cristã. Há muitos crentes que enfeitam a vida cristã e vivem como hipócritas religiosos, fingindo ser o que de fato não são. Eles pintam a vida achando que ser cristão é uma forma, só que na verdade não é. E não é mesmo. Porque a palavra de Deus nos mostra como a vida cristã é. E dentre as muitas realidades que a Bíblia apresenta ser a vida cristã, ela nos ensina que a vida cristã é uma vida de serviço. A vida cristã é uma vida de serviço. Por que isso, pastor? Todo cristão verdadeiro é chamado por Deus para ser servo. E o propósito principal de um servo é ser semelhante ao seu Senhor.
Por isso, aquele que diz que é de Jesus, aquele que diz que serve a Jesus, deve viver, deve andar, deve fazer, deve se comportar, deve falar como Jesus, andar como Jesus, se comportar como Jesus, agir como Jesus, ser como Jesus, ser semelhante a Jesus. O texto que nós lemos de João 13 nos narra quando Jesus lavou os pés dos discípulos. Esse texto nos ensina que a melhor maneira de sermos parecidos com Ele é servindo como Ele serviu. Devemos ser como Cristo em seu serviço. Jesus é o nosso referencial de servo e de serviço para o reino de Deus. Por isso, nessa manhã eu quero pregar com base nesse tema. A vida cristã é uma vida de serviço. Vida cristã, vida de serviço. Esse texto que nós lemos nos ensina algumas verdades sobre a vida de serviço e do que vem a ser se servir. Primeira verdade que eu aprendo no texto. Primeira verdade: servir é ação. Servir implica em ação, em fazer, não em falar. Servir implica em agir, em ação. Se você ler os versos de 1 a 5, vocês vão perceber que Jesus estava com eles e ele tomou a iniciativa de lavar os pés. Era costume lavar os pés antes de se assentar à mesa. Os discípulos tinham vindo de Betânia. Os pés dos discípulos estavam cobertos de poeira. Eles não podiam se assentar-se à mesa antes de lavar os pés. E eu fico tentando imaginar aquela cena. Jesus esperou que tomassem a iniciativa de lavar os pés dos outros. Eu fico imaginando Jesus olhando para eles, chegando, um olhando para o outro, cada um olhando para o nada, tentando disfarçar o olhar de Jesus. E quando nós olhamos para a realidade do contexto, eles eram orgulhosos demais para fazer aquele serviço, que era um serviço de escravo. Ninguém tomou a iniciativa. Aliás, os discípulos, eles abrigavam no coração a dúvida de quem era o mais importante entre eles. A gente lê Lucas capítulo 22, do versículo 24 em diante, vai dizer isso. Eles ficavam perguntando: quem é o maior? Sou eu, porque eu fico mais perto de Jesus. Sou eu, porque eu falo melhor. Sou eu, porque eu sou mais amoroso. Eles ficavam se questionando quem era o maior. O vaso de água, a bacia, a toalha mental, a vista de todos o acusavam. Aqueles utensílios que estavam ali constituem uma acusação silenciosa contra aqueles discípulos. E mesmo assim, olhando para aquela bacia, olhando para aquela toalha, ninguém se mexia. Observe bem, queridos irmãos, a toalha estava ali, a bacia e a jarra com água estavam ali, disponíveis a todos. Mas ninguém tomou a iniciativa de lavar os pés. O lavar os pés era necessário, mas ninguém tomou a iniciativa, exceto Jesus. Exceto Jesus. Eles pensavam que privilégio implica em grandeza. Eles pensavam que reconhecimento, aplausos, regalia, era tudo o que eles queriam. Jesus, porém, reprova essa atitude, mostrando-lhes que entre os que o seguem, quem segue a Ele, a grandeza se mede pelo serviço que presta, por aquilo que eles fazem, pelo serviço que fazem. Quando eu olho para isso, queridos irmãos, eu vejo que há pessoas na igreja, há irmãos entre nós, que indicam os serviços que precisam ser feitos, que falam: não, precisa fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, precisa acertar aquilo. Tem muitos irmãos muito bons para mostrar o que deve ser feito, descreve até como executar o que deve ser feito. Se fizer isso, tem que fazer aquilo outro. Falam de tudo que deve ser feito, mas são incapazes de pôr a mão na massa, de tomarem a iniciativa e de resolver e de fazer. Não serve, porque querem ser servidos. Essa semana, todos nós presenciamos, semana passada no domingo,
nós não tivemos o culto à noite. E por que não tivemos o culto à noite? Porque choveu e ventou uma ventania de poeira, de sujeira. Eu vim para a igreja, avisei os irmãos que não teríamos culto, que não tinha luz na igreja. Olhei para a igreja, a mesa de som estava toda suja, entrou poeira pela janela, estava tudo fechado, mas entrou. A igreja estava um caos. Eu fui para casa, eu fiquei pensando, como é que nós íamos resolver? Passou segunda, passou terça, quarta de manhã eu vim na igreja, do mesmo jeito. Quarta de manhã eu limpei a igreja, fiquei até meio-dia, lavando e limpando a igreja, toda a mesa de som, toda a igreja. E meu coração ficou me perguntando, quando eu estava lendo esse texto, servir é ação. Eu fiquei me perguntando, cada um de nós, em nossas casas, não perdemos tempo em limpar a nossa casa, não perdemos tempo de lavar a nossa casa, de cuidar da nossa cozinha, de cuidar do nosso banheiro, da nossa sala, da nossa varanda. Mas e a casa de Deus? E a casa do Senhor? Servir é ação, irmãos. É ação, é se preocupar, é se importar, é tomar iniciativa, não é ficar um olhando para o outro, esperando que alguém faça, é fazer. Se sabe o que deve fazer, então faça. Se você pode fazer, faça. Faça, não espere, tome iniciativa. Jesus, ele não esperou, ele olhou para aqueles discípulos, um olhando para o outro, tentando disfarçar o olhar, mas ninguém quis, ninguém tomou iniciativa. Ele mesmo foi lá e fez, ele mesmo. Servir é ação, é atitude. Segunda verdade que eu aprendo no texto: servir exige humildade. Servir, queridos irmãos, exige humildade. Eu fico pensando o seguinte: os discípulos ficariam felizes se Jesus chegasse, quem quer lavar os meus pés? Eles iam brigar. Não, eu vou lavar o pé do mestre, eu vou lavar o pé do Senhor, eu quero lavar o pé do Senhor, eu quero lavar os pés do Senhor. Eles ficariam felizes em lavar o pé de Jesus, os pés de Jesus. Só que eles não podiam conceber a ideia de lavar os pés uns dos outros. Eles não conseguiam conceber a ideia, visto que essa era uma tarefa reservada aos servos inferiores. Era uma tarefa de escravos. Os discípulos não queriam se humilhar a esse ponto, se achavam importantes demais. E foi no meio de tais homens que se sentiam importantes demais, bons demais para se inclinar e lavar os pés uns dos outros, que Jesus se levanta. Ele se levanta, mesmo sabendo que era filho de Deus, que tinha vindo do céu e voltava para o céu. Ele pega uma toalha, coloca água numa bacia e ele começa a lavar os pés dos seus discípulos um por um. Ele se abaixa, se inclina, se humilha e lava os pés dos seus discípulos e vai enxugando um por um com a toalha que ele tinha pegado. Jesus aqui, ele repreende o orgulho dos discípulos com a sua humildade. Isso nos ensina, irmãos. Jesus aqui mostra que no reino de Deus, maior no reino de Deus aquele que serve. A grandeza no reino de Deus não é medida por quantas pessoas estão a seu serviço, mas quantas pessoas você está servindo. Você não é grande no reino de Deus porque você acha que deve ser servido, não, mas quantas pessoas que você serve. Por isso que eu e você precisamos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, conforme Paulo escreveu em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens,
e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, irmãos, nós devemos nos revestir de humildade, porque aquele que se humilha será exaltado. Servir exige humildade. Jesus, com esse ato, ele revela toda a sua humildade ao lavar os pés dos discípulos. Servir exige humildade. Seja humilde, sirva o reino de Deus. O que você pode fazer? A gente percebe que hoje em dia temos muitas pessoas importantes na igreja. Tem muita gente importante demais na igreja, mas poucos servos. Poucos servos. Muita gente no pedestal, mas poucas inclinadas com a bacia, a toalha nas mãos para lavar os pés, para fazer aquilo que devia ser feito. Muita gente querendo ser servida, mas poucas prontas a servir. Por isso que a humildade de Jesus repreende o nosso orgulho. Repreende o nosso orgulho. Repreende. Percebemos que o mundo hoje se encontra cheio de gente de pé sobre a sua dignidade, achando que é alguma coisa, quando deveria estar ajoelhado aos pés de seus irmãos, servindo, auxiliando e ajudando no que deve ser feito. Servir exige humildade. Em nome de Jesus, seja humilde. Eu não sou rei, você não é rei, nós somos servos. Rei é só Jesus. Por último, última lição que eu aprendo no texto: servir é uma prova de amor. Servir é uma prova de amor. No versículo 1, o texto diz: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Servir é uma prova de amor. E eu concordo com a frase que diz: você pode até servir sem amar, mas você jamais poderá amar sem servir. Você pode até servir sem amar, mas é impossível, e você jamais poderá amar sem servir, porque quem ama, serve. O amor é o que o amor faz. Se eu digo, eu amo, eu preciso então mostrar que eu amo servir, porque quem ama, serve. Ao lavar os pés aos discípulos, Jesus demonstra o seu amor por eles, o quanto amava, o quanto se importava com eles, o quanto aquele ato era importante para eles. É interessante observar a reação de Pedro. Pedro olha para Jesus lavando os pés dos discípulos, e Pedro chega para ele e pergunta: Senhor, tu me lavas os pés a mim? E Jesus diz para ele, e Pedro continua dizendo: nunca me lavarás os pés. E Jesus diz para ele: se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Esse ato nos mostra o seguinte, que Jesus está ensinando para os discípulos, e para Pedro e para todos nós, que os planos e ações de Deus, muitas vezes nós não compreendemos de imediato. Quando estamos servindo aqui na igreja, às vezes nós fazemos as coisas aqui sozinhos, ninguém vê. Ninguém vê, irmãos. Às vezes você vem aqui, seja para você ajudar numa limpeza, ou ajudar na construção, seja você fazendo qualquer coisa, ninguém vê. Ninguém vê. Mas aquilo que nós fazemos, muitas vezes, como Deus faz, não precisa de entendimento, de compreensão de imediato, porque o agir de Deus muitas vezes parece sem sentido, mas não é. É Deus trabalhando em nós. É Deus trabalhando em nossas vidas. É uma oportunidade que Deus nos dá de servi-lo, de demonstrar o quanto nós o amamos, o quanto Ele importa conosco, e nós nos importamos com a noiva dEle, com a igreja dEle. Por isso que eu não preciso de aplausos, de luzes, de foco, de câmera, de fotos, não. Eu quero servir, eu quero fazer, eu quero me sentir útil para o reino de Deus, porque eu amo isso, eu amo isso, eu amo isso.
Jesus, ele conclui, e eu concluo com as palavras de Jesus. Após ele lavar os pés dos discípulos, ele perguntou aos seus discípulos: compreendeis o que eu vos fiz? Provavelmente os discípulos não compreenderam que Jesus lhes oferece uma aula sobre liderança espiritual. A mensagem principal foi resumida numa única frase, versículo 15. Porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Assim como eu fiz. Vocês me chamam de mestre e Senhor, e eu sou. Então assim como eu fiz, façai vós também uns pelos outros. Sirva, haja, sirva com humildade, sirva com amor, para a glória de Deus. Amém. Nós vamos orar, nos preparar para a celebração da Santa Ceia.